No secreto mostramos que somos filhos. Essa é a palavra de hoje. No secreto mostramos que somos filhos. Eu estava meditando, sempre a gente medita numa Bíblia 365, que é uma Bíblia que está toda fora de ordem, né? Lê uma passagem do Antigo Testamento, com uma passagem do Novo Testamento, com um pouco do Salmo, um pouco do Provérbio, e assim vai, e aí em um ano termina, né? Ou menos, né? Mas eu não me ligo muito nisso do que as pessoas dizem. A gente vai, às vezes é uma página só em um dia só, né? Às vezes é só um versículo em um dia só. Não importa. E aí eu me bati em Mateus 6, quando Jesus ainda está no Sermão do Monte, vocês podem abrir em Mateus 6, e eu percebi que eu já tinha pregado sobre isso aqui. Mas Deus me deu uma revelação mais profunda daquilo que eu já tinha pregado e eu trouxe para compartilhar com vocês. Cara, eu creio que, sabe, aquelas pessoas, tinha um cara na praia, isso é uma história, não é verídico, mas pode ter sido verídico na vida de alguém no mundo. E ele pegava uma estrela do mar, a praia estava cheia de estrela do mar, ou tatuzinho, qualquer coisa, mas eu vou falar estrela do mar. E ele pegava uma estrela, jogava, outra jogava, mas era uma imensidão, Isaac. Então, passou uma pessoa e disse assim, meu amigo, isso aí não vale nada. Como é que você vai fazer isso? É impossível, são milhões de estrelas do mar aqui, você não vai conseguir salvar todas. Ele falou, mas para essa aqui faz diferença. Ei, para vocês que vieram, vai fazer diferença. Para quem ouvir, vai fazer diferença. Ninguém vai sair daqui o mesmo depois dessa mensagem. Eu não tenho dúvidas disso. Mateus 6, 1 a 18. Se às vezes um telefonema, né, Rosa, que a gente se fala no telefone e pensa que vai durar 5 minutos, dura 1 hora, a gente já sai extasiado, né? Imagina nessa comunidade aqui, onde tem muito mais, que a gente divide da unção do Espírito Santo. Isso é maravilhoso. Mateus 6, 1 a 18, vai dizer assim. Repare que coisa forte, gente. É essa passagem que vai culminar com Jesus ensinando a oração do Pai Nosso, né? Tenham cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa, como fazem os hipócritas. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E o seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. E quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Rapaz, Jesus não pegava leve com as palavras não, né? Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá ao seu quarto, feche a porta e ore em secreto. E ore a seu Pai que está no secreto. Então seu Pai que vê no secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem, lá vem outra cacetada, os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai, percebam gente, não sejam iguais a eles, porque seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Quem sabe? Não é Deus, cara. Tá vendo? O seu Pai. Que coisa linda, velho. Jesus estava radicalizando para umas pessoas que nunca viram Deus como Pai. Ele já estava dizendo seu Pai, ele não estava dizendo mais meu Pai. E agora vem, vocês orem assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vê no secreto. E seu Pai que vê no secreto o recompensará. Amém? Amém. Pai, louvado seja seu nome, pela sua palavra. A gente não orou ali de joelhos como de costume, mas também não somos religiosos. A gente está aqui no secreto, todos nós, como sua noiva, como um só, unidos orando para ti. Seja conosco essa noite, Paizinho. A gente coloca tudo na tua vontade, a gente crê que a gente está fazendo sua vontade, e o que não estiver sendo, Pai, que o Senhor coloque novamente a gente no caminho. É o que eu te peço, Pai, como o Senhor Jesus nos pediu para chamarmos, nos instruiu a chamarmos a ti de Pai. Então, Pai, esteja conosco hoje, abrindo o nosso coração, quebrando todas as correntes contrárias ao entendimento, e que a gente saia daqui mais sábio, muito mais sábio, mas principalmente mais íntimo de ti. Em nome de Jesus. Amém. Antes de eu começar até a pregar, eu quero que a gente faça a seguinte meditação. Quantos aí da internet, alguém que eu estou vendo que está assistindo, ela está aí também. Quantos aqui Jesus chamou de hipócrita e de pagão? Porque a gente vê Jesus dizendo assim, como fazem os hipócritas. Eu não sei você, mas eu me vejo vários momentos sendo hipócrita. E às vezes pagão. Sabe, porque eu me avaliei aqui e percebi que esse cara sou eu. Muitas vezes. Por quê? Porque é muito bom quando nos confrontam e o nosso pecado é exposto. Porque quem é da luz não tem medo que as obras sejam manifestas. Mas quem é das trevas, a palavra diz que eles não querem chegar à luz para que as suas obras não serem manifestas. Mas ele não diz que os caras da luz, as obras vão ser manifestas. Os caras da luz, as obras também são ruins. Mas eles não têm medo, porque as pessoas da luz querem ser chamadas de hipócritas, querem ser chamadas de pagãos, querem ser chamados do que for que seja, que a gente seja naquele momento, para a gente poder melhorar. E isso falava comigo, Jesus dizendo, hipócritas. E o interessante é que a gente é tão hipócrita que a gente não traz para a gente não, né, Isaac? A gente só leva para o povo da época ou para o irmão que não veio no culto. Quantas vezes eu quis aparecer, gente? Quantas vezes eu chego num templo lotado e quero mostrar como eu sou um bom pregador? Hipócrita, ganhei minha recompensa naquele local e às vezes a gente está pregando na praia e a gente está recebendo a recompensa maior, que é a dos céus. Agora, por que, gente? Minha esposa também perguntou isso hoje. Por que é tão difícil para alguns? Por que esse coração tão duro? Porque certas pessoas não se rendem. Pelo contrário, se ofendem. Quando chama de hipócrita, quando chama de religioso, quando chama de qualquer coisa, se ofende. E Jesus, você vê que ele chamava, Silvia, tranquilamente. E os únicos que se endureciam eram os duros de coração, eram os fariseus, era quem mais conhecia a palavra. Duro, duro, duro. E se Jesus chamasse um de nós hoje de afasta de mim, Satanás? Imagina, se Jesus, usado por um pastor, dissesse, afasta de mim, Satanás. Já imaginou? Se Jesus dissesse assim, ó geração incrédula, até quando eu vos suportarei? Cara, por que a gente não cai no chão e fala assim, meu Deus, aumenta a minha fé, Jesus, é verdade isso. Cara, a gente seria tão grande aos olhos de Deus, mas a gente parece que quer a nossa recompensa aqui. O orgulho é tão grande, gente. Se Jesus vira e fala assim, não,
essa comida, ó, o cara chega ali, vai entrar, que não faz parte aqui das 100. Aí eu digo assim, ó, você não pode cear conosco porque você não é das 100. Ele não falou isso para uma cananeia, não. Ei, você não pode comer aqui não. Esses pães são para a família. Os cachorrinhos é que comem as migalhas que caem da mesa, ela que respondeu a Jesus. Eu não posso dar isso para os cães, eu não posso dar isso aqui para quem é de fora, não. Eu só posso dar para o pessoal das 100. Cara, velho. E se Jesus fala isso com a gente? Não é para você, não. Oh, meu Deus, eu me ofendo. Ou a gente vai preferir continuar vindo aqui só para cumprir a tabela de dizer assim, ó, eu congrego. Crente tem que congregar. Ai, como a gente se comporta, gente, quando alguém está nos vendo. Porque esse texto todo fala que Deus honra a pessoa no secreto. Essa câmera está virada para mim. Será que eu sou eu mesmo? Eu acho que eu não sou eu mesmo, não. Eu acho que eu ajo diferente. Se eu botasse essa câmera virada para vocês aí, ó, desde o início, 6h50, eu boto a câmera e tem 5 milhões de brasileiros assistindo. Será que vocês tirariam uma meleca? Será que viriam com qualquer roupa? Será que chegaria atrasado? Será que bocejaria no culto? Ou será que faria uma cara de que, olha, eu sou santo aqui e tal? Por quê? Porque a câmera está virada para vocês. Estão nos observando, gente. Agora, quem é você quando a câmera não está ligada? Quem é a gente quando a gente está no secreto do nosso quarto? Quando é a gente, quando ninguém está olhando e você está sozinho ali no computador? Quem somos nós quando a gente viaja para uma outra cidade que ninguém conhece e não tem nada que possa nos denunciar? Quem somos nós? Um cara foi pego no estádio, né, beijando uma mulher, traindo, que saiu na televisão inteira, né? Porque não sabia que a câmera ia pegar ele. Mas mesmo que não pegasse, quem estava lá vendo? Porque o que está enfatizado aqui, gente, nessa primeira parte de Mateus 6, é o que acontece na nossa vida secreta. E eu queria dizer que a cultura do reino de Deus não tem o foco no exterior, e eu falo isso direto, e todo mundo que prega aqui prega isso direto. A cultura do reino de Deus tem o seu foco onde ninguém está vendo, é no interior. E é todo mundo mostrando o exterior. Quantas vezes nós somos esses hipócritas que Jesus está falando? Nós somos, velho, nós somos. Não nos avalia por aquilo que a gente se manifesta em público. Ela nos avalia pelo aquilo que nós somos quando estamos sozinhos, quando estamos no secreto. Você, preste atenção nisso aqui, você da internet. Você não é o que os outros veem. Nós somos o que a gente esconde. É forte isso aqui, velho. A gente não é o que os outros veem da gente. A gente é o que a gente esconde. Esses somos nós. Você é terapeuta, você sabe disso. O que é que você tenta fazer? Tenta arrancar daquele paciente aquilo que ele esconde, porque aquilo que ele esconde vai trazer a cura. E não é diferente no reino de Deus. Nós somos o que nós somos quando ninguém está olhando. Meu Deus, cara. Aí a pergunta para você da internet e para a gente. O que eu faço quando ninguém está olhando? O que eu faço quando eu sei que ninguém vai ficar sabendo? Teve um pastor, né, que estava na câmera, isso vazou na internet, não foi, nem tinha inteligência artificial na época, há anos, muitos anos atrás. Ele não sabia que estava logo ao vivo, e ele distratou a mulher, chamou de sua burra, sua não sei o quê, não faz isso direito, e pá. Aí quando ele viu que estava online, ele, a paz do Senhor seja com vocês. Não é, velho? Isso é verídico, não é mentira. É brincadeira.
É podre. São artistas. Mas por que a cultura do reino é assim, gente? Olha aqui, ó, o versículo, misericórdia, 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto. Pode ser sua academia, pode ser sua praia, pode ser em cima de uma prancha de surf, pode ser em qualquer lugar, gente, algum lugar que você se sinta sozinho com Jesus. Tranque a sua porta, cara, entre você e ele agora ali, ó. Ninguém está vendo. É um momento seu e dele. Feche a porta e ore ao seu Pai que está no secreto. Então, seu Pai que vê no secreto o recompensará. Mas o problema é que a gente quer a recompensa dos homens. Você vê o que eu estou fazendo, pastor? Olha, eu fiz isso aqui em todas as cadeiras, olha, eu trouxe essa geladeira e botei ali, viu? Olha, eu arrumei aquilo ali, eu fiz isso aqui. Não, gente, muitas vezes a pessoa está sendo luz, realmente. A pessoa está ali, vai para a África, vai para o sertão aqui no Brasil, está fazendo obra comunitária, ela tem que filmar para atrair donativos, para atrair ofertas, mas o coração, como está? Só quer aparecer ou não, Deus é que vai saber. Mas por quê? Por quê? O Pai vê no secreto. Eu sei que aqui, gente, com vocês olhando para mim, nem precisava da câmera. Eu não sou quem eu sou. Eu faço uma máscara, né? Eu tenho que ter uma oratória boa, eu tenho que me vestir. Às vezes eu não estou nem odiando a roupa ali, às vezes eu estou aqui de terno, assim, queria estar com uma regata, estou só dizendo várias coisas aqui. Mas o fato é, com todo mundo me olhando, será que eu sou o que eu realmente sou? Né? Se eu for um cara impaciente com minha esposa de manhã, se eu acordo de mau humor, será que aqui eu demonstro que eu sou assim com ela? Ah, véio, só no secreto, né? A gente fala que um bocado de gente, Isaac, aquilo é um homem de Deus, aquela é mulher de Deus, não tem a menor noção de que a última coisa que aquele cara é de Deus. Como aquele vídeo hoje que o pastor caiu no chão junto com tudo que era de Satanás. Eu não sou, mas Deus vê cada coisa que eu faço no secreto. No secreto, Deus sabe quem a gente é verdadeiramente, pública ou secretamente. Agora, por que a cultura do reino de Deus é assim? Porque, né, com a espírita ou outras, né? E eu não estou criticando aqui não, esse lado deles é muito bom, mas por que só fazer boa obra não é suficiente? Porque só ajudar não é suficiente? Ah, eu sou uma boa pessoa, gente, eu ajudo todo mundo no Guaibinho, eu dou ali. Mas por que isso não é suficiente para Deus? Porque Ele nos manda dar esmola em secreto, orar em secreto, jejuar em secreto. Porque Ele nos pede essa vida toda no secreto. Ah, a gente precisa, gente, isso é evangelho, isso aqui é evangelho lindo. Primeiro, o foco não somos nós, o foco é a glória do Pai. Isso é em primeiro lugar. A gente não é foco. Eu vou contar para vocês da internet um segredo que todo mundo aqui já sabe. Vou contar um segredo, gente, que os evangélicos não sabem. Não sabem. Sabe qual é? Você não é o foco. Receber sua bênção não é o foco. Curar seu tumor não é o foco. Restabelecer sua família não é o foco. Pagar as contas em dia não é o foco. Deus vai te honrar. Não é o foco. O foco não é você. Se sentir bem numa igreja também não é o foco. Você sabia mesmo que não é sobre você? Será que a gente sabe mesmo que o foco não é, estou indo receber minha bênção? Tudo bem, se você considerar que a bênção é ser mais íntimo de Deus, não deixa de ser receber sua bênção, né? Gente, foco dos filhos está totalmente na glória de Deus, enquanto o foco da religião está totalmente na nossa imagem. Parece coisas bobas o que eu estou falando, eu estou tentando falar bem calma, que hoje tem pouca gente. E eu creio que para todos nós, Deus está querendo só podar as arestas. Porque tem grupo que ele chama de discípulos. É o grupo mais perto dele, que quer aparar as arestas. E tem outro grupo que vai ser sempre
a multidão, que não quer fazer isso. Então o que ele fala aqui para esse grupo que ele chama de amigos. Amém. Olha o que ele... o evangélico diz que eu preciso me comportar da maneira correta para que os outros me vejam. O evangélico diz que eu preciso me comportar da maneira correta para eu ser reconhecido. O evangélico diz que eu preciso me comportar da maneira correta para receber as bênçãos de Deus. Já o evangelho diz que eu me comporte da forma correta para representar meu Pai e glorificar o nome dele. Por que você se comporta assim? Porque eu quero glorificar o nome de meu Pai. Amém. Isso é lindo demais, velho. Isso é para quem entendeu o reino de Deus. O foco dos filhos está totalmente na glória de Deus. Veja o que diz nessa oração tão conhecida. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Silvia, você consegue santificar o nome de Deus? Você consegue deixar Deus mais santo? As pessoas não param, né, Rose, para dizer, santificado seja o seu nome, me ajude a viver de tal forma que todos olham para mim e minha conduta mostre que teu nome é santo. Me ajude a andar de tal forma que todos que me olhem saibam que seu nome é santificado na minha vida. Nós somos, gente, um hospedeiro do Deus vivo aqui nessa terra. A gente precisa exalar a santidade de Deus por meio de nossas ações. Jesus fala, sejam um comigo, assim como eu sou um com o Pai, e a gente vai se tornar um só. Santificado seja teu nome na minha vida. Por isso está escrito, gente, não use o nome de Deus em vão. A gente fala, Deus me livre, usou o nome de Deus em vão. Que nada, gente, pelo amor de Deus. A gente carrega o nome de Deus dentro de nós. A forma que você se comporta está usando o nome de Deus em vão? Ou você comporta de uma forma que o nome de Deus é exaltado em sua vida? É isso, é não usar o nome de Deus em vão. Eu sou um Deus ambulante, eu estou com Jesus dentro de mim. Quem olhar para mim vai ter que ver o nome de Deus sendo exalado onde quer que eu ande. Por isso que eu não posso usar o nome de Deus em vão. Eu não posso ser uma figura de Jesus Cristo nessa terra, detonando a imagem dele. Por isso que tudo que a gente faz é para glorificar o nome de Jesus Cristo. E quem é filho sabe disso. Não importa, gente. Não importa se os filhos estão em secreto ou em público. Quem é filho é exatamente a mesma pessoa. Às vezes a gente erra, mas a gente sabe. Eu fico pensando, Isaac, a gente recebeu Jesus, a gente recebeu mesmo, não é de coração assim. Por que quando a gente recebeu mesmo ele já não fulmina a gente? Morreu, está onde? Na glória. Né? Repare, a gente recebi Jesus, não tem risco de perder a salvação, tem risco, você recebeu Jesus de coração, confessou Jesus, sabe? Você recebeu mesmo. Aí ele vai, pá, morreu, pronto, tudo na glória. Que massa, né? Por quê? Porque, gente, não é momento, porque o propósito dele é que a gente seja usado nessa terra para ser sal, para ser luz para outras vidas, para exalar o nome dele no seu trabalho, para exalar o nome dele aqui no ministério, para exalar o nome dele em qualquer lugar que a gente ande. Deus escolheu ser visto através dos irmãos, Deus escolheu ser amado através dos irmãos, Deus escolheu, gente, ser uma pedra viva na gente. Glória a Deus. Sabe? Quando a gente se dá conta de que a gente está aqui pregando, né? Quando eu me dou conta que eu não estou aqui pregando para que gostem de mim, gente, que eu não estou preocupado com minha reputação, que eu estou aqui para expor a glória de Deus, que eu estou aqui para que amem a Deus, eu estou aqui para apresentar o Filho de Deus e não doutrinas. Quando eu me dou conta disso, tudo muda. Por quê? Porque eu tenho convicção de minha identidade. E você?
Você tem convicção de sua identidade, porque quem tem convicção de sua identidade não se ofende quando é chamado de hipócrita, quando é chamado de pagão, quando é chamado de todo-poderoso, quando é chamado de ô cara sábio, quando é chamado, seja o adjetivo que for, pejorativo ou não, não abala. Por quê? Porque a gente sabe quem é Jesus Cristo. E se vem algo ruim, é bom. Se vem uma crítica ruim, é boa. Nos faz pensar e melhorar, porque o que a gente quer é agradar aquele Pai que nos colocou aqui nessa terra e deu a vida para a gente. E a pergunta que tem, que não quer se calar é: Jesus ter te salvado, você ter recebido Jesus, tem refletido a glória do Pai? A gente tem que pensar muito nisso, né? A gente recebeu Jesus, e aí? Você é reflexo da glória de Deus aqui nessa terra? Ah, isso não é para mim, não, é para você. A gente tem sido reflexo da glória de Deus aqui na terra. Quem te vê Jesus? É forte pra caramba, gente. Ou você é reflexo da glória do pastor? Ou você é reflexo da glória de sua placa religiosa? Ou você é reflexo da Assembleia de Deus? Ou você é reflexo da Batista? Ou você é reflexo da ICEM? Ou você é reflexo da Igreja Católica? Ou você é reflexo de tudo quanto é doutrina, mas você não é reflexo do Deus vivo que encarnou e habita dentro de você? Isso é libertador. Isso é libertador, muda tudo. É hora de gastar um tempo aqui, gente. Deus só se alegra com os doentes. É hora de bater no peito e dizer assim: é comigo que ele está falando. Olha, é hora de bater no peito e dizer: realmente, eu tenho que mudar isso. Às vezes eu não tenho sido reflexo de Deus. Jesus Cristo não é Deus em minha vida. Quando as pessoas me veem, os meus comportamentos, as minhas ações não são reflexo de Jesus Cristo. E nesse momento nasceu um convertido. Mas se a gente endurecer os corações, a gente vai continuar reflexo das doutrinas, a gente vai continuar reflexo das religiões, a gente vai continuar reflexo da idolatria pelo pastor, da idolatria pelo óleo ungido, da idolatria de um conjunto de baboseira, gente que não leva a nada. A gente tem que romper com a religião. Nós somos filhos de Deus, nós somos pequenos cristos aqui nessa terra. Amém. Glória a Deus. Segundo motivo de ser no secreto: ser de forma natural. Filhos se comportam de forma natural. Para os filhos, gente, as ações têm que fluir naturalmente. É tudo que eu digo aqui. Não adianta, gente, pare de beber e venha para Cristo. Pare de beber e venha cear. Pare disso e fala. Sabe um negócio interessante da ceia? É quando Jesus... Olha que loucura que eu raciocinei essa semana. Eu gosto muito de falar da ceia, porque transformar a ceia num outro pacote evangélico terrível. Eu nem quero participar de ceia, dessa maneira. Jesus, ele entra numa casa e ele vai comer. E ali ele não lava as mãos. Olha que coisa interessante. Aí o pessoal cai matando o Silvio em cima de Jesus. Precisar dar uma andada, pode andar. Cai matando em cima de Jesus. Mas como é que ele come de mão suja e etc. Nem foi lavar as mãos. Aí Jesus diz o quê? Não é o que entra pela boca que contamina o homem. Ai, meu Deus, você não está entendendo, mas é o que sai dela. O que ele está dizendo é que a gente está nesse mundo, que a gente vai ouvir músicas aí, a gente vai passar, vai ver perereca no não sei o quê, agacha aqui, não sei o quê. A gente vai ouvir tudo isso aí, gente. A gente está nesse mundo, Isaac, a gente vai conviver com bêbados, a gente vai conviver com pagãos, a gente vai conviver com hipócritas, a gente vai conviver com corruptos, a gente vai ouvir muita coisa. Ele está falando: ei, vocês são trigo, estão no meio do joio mesmo. O que entra não é o que contamina, mas o que sai. O que sai é o que está cheio do coração. Ei, se alguém comer aquele pão e aquele vinho ali, aquilo vai contaminar? Se o cara, não, eu não entendo nada, estou comendo, não estou entendendo, não, eu quero aqui. Não, não é o que entra que contamina, é o que sai dela, é do que está cheio o coração. Não são essas baboseiras humanas, não. Não são tanta coisa, gente. É só o que sai. O que sai é o que a gente é no secreto. Ou o que sai
é a máscara que a gente cria. Se for o que a gente é no secreto e que agrada a Deus, ô meu irmão, tudo perde o sentido. A gente vai ser reflexo de Jesus com tudo que sai. As boas ações fluem naturalmente. Os bons costumes fluem naturalmente. O vir para a igreja flui naturalmente. O chegar na hora do culto flui naturalmente. Tudo flui para aqueles. Por quê? Porque o que sai é muito mais importante do que o que entra. Porque a gente está nesse mundo. A questão é, você sentou na mesa como Daniel. A comida foi oferecida. Você vai se contaminar com ela ou você vai rejeitar? Isso é lindo, cara. Para os filhos, as ações fluem naturalmente. O Sermão do Monte não é algo que a gente tem que se tornar por esforço próprio. É impossível. O Sermão do Monte é a gente receber Jesus Cristo e a gente ser feito uma nova criatura. É isso, gente. É sobre quem a gente é como filho. Sabe, eu fui montar o portão lá de casa, por exemplo. Aí o cara consertou o motor lá e eu não sabia os fios. Aí comprei um negocinho de botar no fio assim para saber qual é o elétrico. Me senti o cara. Capei lá e botei lá. E vou dar uma exagerada aqui para exemplificar melhor, mas foi mais ou menos isso. Aí eu botei lá e liguei o fio certo no fio certo, liguei o outro, mas o fio não funcionava, não saía energia. Aí eu fui cortando mais um pouquinho. Eu nunca tinha feito isso, não lidou com essas coisas, né? Para eletricista ou para pedreiro, eu sou um ótimo pastor. E ali, cara, eu botei aquilo tudo, parafusei, botei um parafuso aqui, aí fechei coisa toda, estava lá com meu amor fazendo. Então o que aconteceu? Quando eu apertei o botão, funcionou, cara. Então eu pulava, disse, meu amor, não vai me elogiar, não? Que coisa magnífica, ela que não elogie, não? Que coisa linda, por quê? Porque não é natural para mim fazer aquilo. Então eu quero aplausos, eu quero ser reconhecido por aquilo que eu fiz tanto esforço para conseguir. Vocês entendem? Isso aqui é massa, velho. Por quê? Eu só toco trombetas, e Jesus falou isso, como os fariseus fazem, quando é um esforço enorme para eu fazer aquilo. Quando não é normal. Então eu quero aplausos, meu irmão. Rapaz, você viu como eu troco aquela lâmpada, velho? Quero aplausos. Aplausos, e não tem problema nisso. Porque os hipócritas tocavam trombetas quando estavam dando esmolas? Porque não era da natureza deles. Porque os hipócritas querem trombetas porque vêm em todo culto? Porque não é da natureza deles. Porque os hipócritas tocam trombetas se carregar todos os instrumentos e armar aqui? Porque não é da natureza dele. Porque os hipócritas tocam trombetas quando a igreja está cheia e todo mundo cai? Porque não é da natureza deles. Gente, tudo que não é normal da natureza da pessoa, eles querem os aplausos, eles querem ser reconhecidos. E eu vou contar um segredo, para Deus eles são os piores, caras. E o outro que está ali no cantinho e não quer aplausos, Deus já avaliou o coração e está dizendo, flui tão naturalmente, dar esmolas, ajudar o próximo, amar, que ele nem percebe, ó. Esse aí já flui, porque esse me tem dentro dele. Isso é top, né, velho? Se eu estou pondo tanto esforço nisso, pelo menos alguém tem que me ver. Tem que ver. Isso acontece quando eu cozinho. Para a Rosa é natural alguém elogiar a comida dela, mas para mim, para meu amor também é natural. Mas se eu pegar um feijão branco e fizer uma feijoada que eu estou devendo a ela, se a feijoada ficar boa, eu vou querer que ela conte a Rose. E a primeira que eu vou querer que conte a Rose que minha feijoada ficou boa. Porque eu quero aplausos. Vocês estão entendendo, gente? Como é forte isso aqui? É isso que os fariseus fazem com coisas simples. Mas para Rose, que já é uma chefe de cozinha, fazer uma feijoada boa, flui. Para nós que temos Jesus Cristo, tudo que a gente faz para o reino deveria fluir e não ser motivos de aplausos. Eu sou mais santo porque eu subo no monte. Eu sou mais santo. Aqui detonei o óleo ungido, joguei no lixo. Quero porcaria de idolatria de óleo ungido. Nem tem óleo ungido no Novo Testamento. É tudo em posição de mãos. Próximo batismo, não vou nem batizar. Botar meu pai para batizar no Isaac. Vai chegar com a maletinha de médico. Quando abrir a maletinha vai estar o alicate, o bisturi, para ver se arranca essa religiosidade na marra.
E eu vou ficar só impondo as mãos assim. Onde é que tem na Bíblia que o pastor que tem que batizar? Onde é que tem na Bíblia que o pastor que tem que celebrar a ceia? Onde é que tem na Bíblia tantas coisas que a doutrina inventou e a gente engole? Porque, sabe, Silvio, eles querem botar o pastor como se fosse o chefão. Aqui está repreendido. Eu sou igual aquele anjo que apareceu em Apocalipse. Ei, levanta aí, Pedro, eu sou cara como você, velho. Ah, gente, não. Hipócrita, Jesus diz. Agora, quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes esse pastor aqui, esse Maurício aqui, foi hipócrita e continua sendo? Não sei, mas Jesus sabe. E com certeza eu tenho que vigiar. Porque teve um momento, não está aqui, mas faz parte, teve um momento que Jesus enviou 70 ou 72 discípulos, de 2 em 2, e os caras voltaram todo alegre. Rapaz, botei a mão e curei doentes. Olha, eu dizia uma palavra e os demônios saíam picados. Eu fiz cada maravilha, Jesus. Aí Jesus, antes de dizer que antes dos livros, que o nome, antes seu nome esteja no livro da vida, ele fala uma frase, ele diz assim, ó: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Antes estejam felizes, porque seu nome está escrito no livro da vida. Sabe o que ele quer dizer com isso? O cara dizendo, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, ele fala assim, ó, eu conheço um cara que era anjo da luz, que se envaideceu assim, ó, e foi lançado do céu como um relâmpago. Então não fique tão alegre, não. Não deixe seu coração envaidecido, não. Antes estejam felizes, porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. É ruim curar? Não, Jesus não disse isso. É ruim expulsar o demônio? Ele não disse isso. Ele falou, cuidado, para não se envaidecer, porque eu conheço um cara que foi lançado do céu. É brincadeira, está em Lucas isso, né? Lucas descreve certinho. Por que ele botaria essa frase aí? Oh, meu Deus, cara. Porque para os filhos isso é feito no secreto, porque é natural para os filhos fazer isso. O filho não entende fazer as coisas para o Senhor como algo extraordinário. O filho não entende limpar uma igreja inteira, ou passar o dia inteiro ali na praia trabalhando e feliz, como algo extraordinário. Ele não entende, gente, é de nossa natureza. Nós nascemos de Deus e Deus é amor. E se Deus é amor, é natural a gente dar esmola, é natural a gente levar um gás para alguém que precisa, é natural você ligar para alguém e dizer, vamos passar a noite toda aqui chorando juntos, vamos orar junto, pastor, para ver se Deus abre uma porta. É natural. Porque Deus é amor e nós temos Ele em nós, ou não. Cara, gente, você não sabe o que eu fiz essa semana? Cocô. Fiz xixi, velho. Vamos tocar trombetas. É assim que eles agem. É exatamente assim. O que devia ser tão natural quanto fazer xixi e cocô, eles tocam trombetas. Imaginou? Imagina eu hoje, depois da sopa. Aí, eu até contei uma vez essa da mão direita, da direção, vou falar de outra maneira, porque tem uma frase que é assim, a mão direita não sabe o que faz a esquerda, mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita. Isaac toca aqui o violão, eu também toco, tem gente que toca teclado. Cara, se eu estou tocando violão, a minha mão esquerda está fazendo os acordes, a minha mão direita está fazendo o ritmo e rolando som. A minha mão esquerda está tão acostumada com o que ela faz, que ela nem sabe o que a direita está fazendo. A mão direita está ali tocando, que nem sabe que a mão esquerda está tocando o acorde, que minha boca está cantando. O que Jesus está dizendo é, quando você fazer algo bom, quando você fazer algo que seja assim natural, que sua mão nem saiba o que faz a outra, que você nem flua naturalmente aquilo que você faz, de uma nova natureza em mim. É isso que é o Sermão do Monte, é a nossa nova natureza em Cristo Jesus. Nós somos bem-aventurados porque nós somos mansos, nós somos humildes, nós não temos raiva de nossos inimigos, nós somos sal, nós somos luz, nós oramos por quem persegue, nós amamos os inimigos. Esse é o povo de Deus. E por que você faz isso? Porque não toca trombeta? Sei lá, eu nem percebi fazer. Porque eu sou nova criatura. Por isso que diz, Silvia, quem nasceu de novo, cara, está assentado junto com Jesus Cristo nas regiões celestiais. A gente saiu dessa matrix, gente.
Assistam o filme Matrix com Ken Reeves, mas assistam com olhar teológico. É maravilhoso, você sai da Matrix, você sai do que esse mundo empurra de porcaria. Isaac fala muito bem, você perde o tesão por esse mundo. É óbvio, gente, a gente se diverte com as coisas, mas nada nos domina. Nada nos domina. Meu Deus, velho. Sabe, agora, complica uma coisa nessa passagem aqui. Tô sem relógio. Que horas são, hein? 8:07. Sabe o que complica aqui? Porque você da internet, a gente daqui pode ouvir essa mensagem e dizer assim, velho, realmente. Então eu vou sair daqui e eu vou agir de forma natural. Eu vou mudar. Mas se você vai tentar agir de forma natural, então já não foi natural. É complicado, né? E eu te falo mais, quem não for espiritual não vai entender isso aqui que eu estou dizendo. Porque não é uma coisa de fora para dentro. É uma coisa de dentro para fora. Por isso que você não pode parar de beber para congregar. Por isso que você não pode largar um pecado para cear. Não, cara, você precisa de Jesus para te transformar por dentro e aí flui a mudança. Não é no nosso esforço. Por isso que Paulo diz, nem Paulo conseguia. Paulo ficava brigando com Jesus e falava, Paulo, é na sua fraqueza que eu mostro a minha força. Deixa o Espírito aí, Paulo, deixa eu entrar aqui, ó, e eu venço essa parada por você. Aí Paulo vai, já não vivo eu, mas Cristo vive através de mim. Pronto. De dentro para fora. De dentro para fora. Não sei o resto. A Abraão está aqui para me ajudar. Minha esposa aqui pode ajudar também. Eu sabia que você sabia. A notícia ruim é essa, gente. É que isso não é possível. Se é natural, tem que ser espontâneo. E isso só é possível quando a gente entende. E deixa essa frase que eu falei aqui conduzir nossa vida. Quando a gente entende que já não vivo mais eu, mas Cristo vive através de mim. Quantos conseguem falar essa frase? Não é, de novo, não é para dizer não é comigo. Não, é sim. É comigo e com você que ele está falando. A gente precisa parar de viver na nossa força e dizer, é Jesus que vive através de mim. Mas o problema dessa frase é gigante. É que quando a gente fala uma frase dessa de coração, a gente perde algo que a gente não quer perder de jeito nenhum. O governo de nossas vidas. A gente não quer ser governado por alguém, porque se a gente for governado por Cristo, a gente vai deixar de lado nossas doutrinas, a gente vai deixar de lado o nosso querer, a gente não manda mais em nada. Agora quem manda é Cristo, eu não quero isso. Eu prefiro cortar o cabelo assim e ir para o céu. Olha, eu estou falando de doutrinas agora, eu prefiro obedecer tudo isso aqui, eu vou guardar o sábado aqui e vou para o céu. Eu vou fazer isso aqui, ó, aqueles que são santinhos podem fazer isso, o outro não pode fazer aquilo. Pronto. Eu não quero perder isso. Eu amo o culto das mulheres, eu amo o culto dos senhores, eu amo estar ali participando. Como eu vou sair dessa igreja se eu perder? Eu vou perder meu título de diácono. Aí eu vou perder a oportunidade no culto. Eu não quero Cristo reinando na minha vida. Eu vou deixar os evangélicos dominando na minha vida. Ai, cara. A pessoa diz, o vinho velho é tão bom, eu não quero o novo. Gente, ou seja, para agirmos de forma natural, a gente não pode focar no nosso comportamento. A gente tem que focar na nossa identidade. Quem nós somos em Cristo Jesus. Como Isaac fala sempre, temos que permitir, deixar, saber, entender e fazer de Jesus Cristo Deus em nossas vidas. Porque se Ele é Deus em nossas vidas, acabou tudo. Está tudo certo. Entendam, cara. Esse comportamento não pode ser forçado. Eles são naturais de quem entendeu essa verdade que se chama Cristo. Você entendeu Cristo? Cristo tem que ser Deus em sua vida.
Do contrário, nada rola. Eu posso falar aqui, vou me desgoelar, vou fazer tudo, e no final a pessoa vai dizer assim, não entendi isso. Ah, pastor, mas vai sair daqui e no outro dia vai fazer uma pergunta totalmente sem noção, que mostra que ela está presa nas doutrinas, porque não consegue perceber. Aí Jesus diz assim, felizes são vocês porque ouvem, porque entendem, porque eles ouvem, mas não entendem, eles têm ouvidos, mas não ouvem, eles têm olhos, mas não veem, o coração deles estão endurecidos para que não entendam. Não vão entender. São poucos, gente. São pouquíssimos que querem. Então a primeira crise aqui é a gente achar que identidade é quem a gente é. E não. Geração do autoconhecimento, olhe para dentro de você. Siga o seu coração. Essa é a resposta, meu irmão. Enganoso é o seu coração e ele vai te levar para o buraco. Ainda é tempo, por isso que ele não te levou ainda para o buraco. Porque ainda é tempo de se arrepender. Identidade não é quem você é. Identidade, ele vem de idem. Identidade significa igual a quem você é. Por isso que Jesus Cristo saía dizendo, quem vê o Filho, vê o Pai. O Filho é a cara do Pai. Quem é o nosso Pai? Quem é, gente? Meu Deus, velho. Toda a linha Jesus fala assim, ó, e você vai ser recompensado por seu Pai. Quando você orar, vai em secreto, Isaac, por seu Pai. E orem assim, Pai nosso. Cara, pare de fazer essa jornada para dentro de você e comece a fazer uma jornada para dentro, bem fundo, para dentro de Deus, para saber quem Ele é, porque todos os nossos dias foram escritos por um livro da mão dele, velho. Ele sabe tudo o que a gente é. Se você quer saber quem você é, pergunta ao Pai. A gente tem que fazer uma jornada profunda para dentro de Deus. Quanto tempo a gente gasta nas outras coisas e quanto tempo a gente gasta meditando na palavra de Deus. Não é em porcaria de uma Bíblia escrita, não. É no que ela revela. Aí arranca a segunda parte, bota assim, na porcaria da Bíblia e corta o resto para dizer que o pastor é blasfemo, né? Ah, gente, minha pergunta é, você sabe quem Deus é? Você sabe quem Jesus é na sua vida, meu irmão e minha irmã? Ele é Deus ou não é? É por isso que Jesus nos ensina a orar, Pai Nosso. Repare que interessante, para os evangélicos isso é massa, né? Porque para os evangélicos, ó, Deus é rei, Ele é. Deus é Salvador, Ele é. Deus é Senhor, Ele é. Deus é todo-poderoso, Ele é. Mas a base do entendimento cristão não é Rei nosso, Deus nosso, Senhor nosso, mas Pai nosso. Mesmo Deus querendo ser Pai, a gente não aceita. Não pode chamar Deus de você. Não pode fazer isso aqui assim. O Deus vai soberano. Oh! E aí Deus diz, cara, eu sei que eu sou tudo isso, mas eu quero me manifestar com você como Pai. Jesus veio, quer nos dar um Pai, e a gente não aceita isso. As doutrinas não permitem. É difícil, né? É difícil isso. Mas não vão enfiar isso em mim, não, velho. Igreja que não fica vazia, porque Deus já me deu alguns que querem compreender e viver em Jesus Cristo. Mas ainda que ficasse, eu fico com meu Pai do que com a população. Amém. Glória a Deus. Gente, nem comece mais a orar você de casa aí, gente. Se você não entender a primeira frase, nem comecem mais a orar. Isso foi um choque de realidade. Ele começa a dizer, Pai nosso que estás no céu. Repita isso o dia todo, fique só nisso. Quando você entender que Deus é seu Pai, você ora o resto da oração. Porque a oração inteira do Pai Nosso não serve para nada, para quem não fez Deus seu Pai. Não é Deus soberano, Ele é soberano, mas Jesus não disse para ele dizer, Deus soberano nosso. Não, Ele disse, Pai nosso. Aceita isso que dói menos, velho.
Cara, eu falei que ia pregar calminho, mas me exaltei. O Deus Pai é a base de toda a nossa vida como filho. A gente já entendeu que Ele é Pai? Porque a gente insiste em tratar Deus como Deus de uma religião pagã. Pode notar. E eu vou dizer cada coisa que choca agora, viu? Porque esse Deus pregado aí fora não é meu Deus, não é meu Pai. O Deus que os evangélicos pregam não é o meu Pai. Eu não aguento nem ouvir. Eu falo sério. Se você entender essa primeira frase da oração do Pai Nosso, gente, sua vida será totalmente transformada. Você para de ficar neurótico com as coisas, porque você entende que Ele é seu Pai. Porque todos os problemas da nossa vida estão em não crermos que o Deus Todo-Poderoso, o Deus Onisciente, o Deus Onipresente, é nosso Pai. A gente vive um Deus pagão, cara. Um Deus hindu, um Deus Buda, um Deus Moloque. Ei, é o mesmo Deus que eles pregam aí. Sabia? Não, Moloque sacrificava crianças. E a gente sacrifica outras coisas por ele. Tudo que a gente faz é um sacrifício. Dizimar é um sacrifício. Ir no culto é um sacrifício. Se a gente bota algo ali, é um sacrifício para pedir algo em troca. Não há diferença dos deuses pregados por esses evangélicos do que o Deus Moloque, o Deus hindu, o Deus de Labaraçu, o Deus de qualquer coisa aí. É igualzinho. Mas o nosso Deus não. É o Deus que se fez Pai. E tudo que a gente faz nessa vida é em resposta ao amor dele por nós. Cara, velho, talvez eu te escandalize, gente, mas não há diferença, não. Não há diferença. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Está em João 1, você conhece a frase, né? Versículo 11. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade... Vocês já perceberam esse versículo? Nem não nasceram do sangue os que fizeram Deus Pai, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como de unigênito do Pai. A gente insiste em servir um Deus debaixo de sangue, debaixo da vontade da nossa carne, debaixo da vontade do homem. Ei, eu não estou tirando isso de minhas palavras, não, está aqui escrito, não nasceram. Cadê? Não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de homem, Isaac. Mas esse Deus que inventaram aí, nasceram da vontade da carne, nasceram da vontade do homem, nasceram do sangue aqui, ó. Foi da carne e do sangue, não foi Deus que botou, não. Porque não fizemos do unigênito primogênito. Porque não fizemos do primogênito Deus. Aí eles inventaram um bocado de Deus aí, ó. Por que a gente anda ansioso por causa de boleto, gente? Por quê? Porque não cremos que o dono de todo ouro e toda prata é o nosso Pai. Por que andamos ansiosos por causa dos conflitos do mundo? Porque não cremos que o Deus Todo-Poderoso é o nosso Pai. Porque nos achamos melhor do que o outro. Porque não cremos que meu pai é pai dela também. Ai, meu Deus, porque achamos que uma situação é injusta, porque não cremos que Ele é nosso Pai, que é soberano, que Ele é bom, que Ele é compassivo, que Ele é misericordioso e que Ele não nos abandona. Por que andais ansiosos, ó geração incrédula, se eu, o Deus Todo-Poderoso, que tenho tudo sob meu controle, que minha mão mede o universo inteiro de um lado a outro, se eu sou seu Pai? Amém. Meu Deus, cara, o que seria a gente acordar sabendo, Isaac, que o Criador do universo é o nosso Pai? Quando você acordar amanhã, Silvia, você olhe para cima e diga assim, ó, Criador do universo é o meu Pai. A gente vai passar o dia tranquilão, velho. O cara criou o universo todo, velho, e Ele é seu Pai. De que mais a gente tem medo? É top, velho. Ele te quis. Ele te escolheu e isso é glorioso.
Sabe, como é que a gente sabe que a gente vive como filho? É só olhar. Quando a gente faz alguma coisa, a gente deseja algo dele, não é filho. Quando a gente peca, a gente fica com medo da condenação do inferno, não é filho. Quando a gente peca, a gente fica com medo da consequência que vai acontecer na nossa vida. Se é assim, velho, não é filho. Agora, quando você peca, você fica triste porque você machucou seu pai, então você é filho. Aí eu fiz uma coisa que não é... Rapaz, machuquei meu pai. Isso é arrependimento. Isso é filho. O filho peca e fica triste, porque ele pecou contra aquele que o amou primeiro. Ele não tem medo de ir para o inferno, porque o pai dele já garantiu o céu. Ele não tem medo de nada disso, porque ele sabe que ele é filho. Qual pai vai lançar o filho no inferno? Qual pai, gente, que vai dar um castigo para o filho que não seja para o bem dele? Aí Jesus dá 2 exemplos, eu estou quase terminando, de relacionamentos com o pai. Primeiro, olha que exemplo massa, como hipócritas. Quando vocês orarem, não seja como os hipócritas, que fazem tudo para serem vistos. Olha o que são os hipócritas. Alguém que busca um relacionamento com Deus a fim de obterem algo ou por medo de algo. Eu vou te falar, esse é o relacionamento da maioria com Deus. É da maioria esmagadora. Para quem faz as campanhas? Preciso responder? 7 dias de não sei o quê para 7 meses de vitória. No início do ano é top, né? 12 dias de adoração para 12 meses de vitória. Oh, meu Deus. Nessa igreja aqui, me desculpe, mas não vai ter campanha não. Pode até ter. Então, 12 dias de jejum para 12 dias de morte. Vamos morrer nesse mundo aqui. De abandono de coisa. Vamos fazer. Vamos ver se vai. Vamos ver se vai lotar, né, Rosa? O que a gente quer ouvir, gente, é: meu Deus, como essa pessoa é espiritual. Que pastor retado. O que é que você ama tanto, gente, que está usando Deus para conseguir? Reconhecimento, justiça própria, um carro novo, uma cura. Que reate o casamento. Gente, você não precisa usar Deus para conseguir essas coisas. Você tenha um relacionamento com seu pai e o que ele definir como melhor para a sua vida. Isso está tranquilo, não é? Por que eu tenho vindo para a igreja? Se você responder essa pergunta com sinceridade, você vai ver se está usando Deus para alguma coisa. Eu preciso ir para a igreja, porque Jesus está voltando, eu estou com medo do inferno. Está querendo algo em troca. Não, cara, a maioria é assim, é 70% ou mais, sendo bondoso, é assim. Por que eu dizimo? Por que eu oferto? O que você quer? É porque, não, responda você de casa, responda você aí, por que eu faço isso? É medo de alguma coisa? É recompensa de alguma coisa? Ou porque sua nova identidade te faz dizimar, ofertar, vir no culto, servir um irmão, e isso flui de forma tão natural que você nem percebe? Por que eu tenho orado? Por que eu tenho jejuado? Repare quando a pessoa, só quando está miserável que ora mais, né? Porque eu devolvo, gente, meu dízimo, minhas ofertas, Sabe, quando os motivos são corretos, e eu resumo os motivos corretos como amar a Deus, uma hora, sabe, se não for correto o motivo, uma hora quando o culto te desagradar, você para de ofertar. Uma hora quando algo te desagradar, você para de dar o dízimo. Uma hora quando desagradar, você para de vir ao culto. Uma hora quando algo te desagradar, você vai dizer: eu quero do meu jeito. Vou mais não gostei. Não gostei daquela palavra do Isaac, não. Não gostei. Você fala muito disso, né? E Jesus diz: eu sei quem eu sou. Querem vocês ir embora? Porta da frente, a serventia da casa. Ele falou isso na linguagem de hoje. Aí levou uma chumbada. Quer ir embora, Pedro? Podem ir.
Eu vou pregar o que agrada meu Pai. Aí Pedro não é desses que endurece o coração. Quer ir embora, pode ir, mas essa palavra dura foi para você mesmo. Ou você muda, ou não precisa estar aqui não. Aí Pedro fala, não, eu me rendo a ti. Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Para quem irei? Não é para onde irei, é o melhor, né? Você fala de um lugar, é para onde? Ele fala, para quem irei? Por quê? Porque Jesus é o caminho. Não há outro. Ah, meu irmão, para de beber leitinho de criança na teta ainda, ou no feto, num cordão umbilical. Está na hora da gente acordar e assumir, eu sou esse hipócrita. Ah, a pregação foi para mim, meu Deus, que bom! Deus acabou de mostrar o seu defeito na luz, e Ele quer te melhorar. Você é maluco, pô, eu liguei para esse cara, ele me acabou todo na pregação dele. Glória a Deus por isso, eu sou melhor hoje. É simples assim. Jesus amou, gente, até o fim. Jesus levou todas as nossas transgressões, porque Ele queria algo do Pai? Não, porque Ele amava o Pai acima de tudo. Ele disse, não seja feita a minha vontade, porém a sua. Eu queria escapar disso, Senhor. Tira de mim esse cálice aí, Senhor. Mas que não seja feita a minha vontade. Porque eu vou para a glória? Porque eu vou herdar todo o poder na glória? Não. Porque Ele amava o Pai e veio para fazer a vontade do Pai. E era o Criador do universo. O segundo tipo de relacionamento, como pagãos. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Pagãos não são ateus, eu já falei isso. Pagãos são pessoas de outras religiões. Rapaz, eu vou falar uma coisa aqui que vai chocar, viu, Isaac? Os evangélicos são pagãos. Não, mas eu sou evangélico, eu creio. Não, cara. Eu estou falando evangélico religião. Eu não estou falando da pessoa que segue o evangelho. Entenda aqui. A religião evangélica é cheia de pagãos. Aquele Deus não é o Deus da Bíblia. Não é o nosso Deus do amor. Não é o nosso Deus misericordioso. Aquele Deus é um Deus que, se você não dizimar, é por isso que está na farmácia. Se você não foi no culto, é por isso que a vida está toda errada. Esse não é o Deus nosso. Há uma diferença entre evangelho e evangélico. Eu rompi naquela noite que eu tive a visão com Jesus Cristo de romper com a religião evangélica. Não, acabou aqui. A religião agora é cristã. Não é mais católica, não é mais evangélica, é cristã. É filhos de Deus, libertos. E que Deus pode usar em qualquer placa religiosa para livrar aquelas pessoas que estão igual a papagaio de auditório. Amém. Não tem problema que não gostem, é a verdade. Jesus batia era nesses. Era o tempo inteiro. Não é, gente, não é. É um teatro. É um teatro. Pagãos não são ateus. Religião não salva ninguém. A única religião que agrada a Deus, mas não salva, ele fala, é a religião santa e imaculada, que é ajudar os pobres e as viúvas, é ajudar quem precisa, é ser bom, é amar o próximo. Essa religião é a única que serve para Deus, mas para a salvação, nem essa. É receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E a religião vem como resposta, ser bom com o próximo. Ah, cara, meu Deus, eu vou pular tudo isso aqui. Eu bati o carro, é porque eu não fui no culto. Deus castigou. Ai, gente, Ele está me punindo porque eu não fiz qualquer coisa. Então Deus vai me honrar porque eu não falto nenhum culto. Eu oro assim, eu fico noites e noites orando. Pagão. Acha que de tanto orar, Deus vai ouvir. O escândalo da graça é isso. Deus saiu de sua mansão, Deus desceu até essa cracolândia chamada terra, né? Ele desceu. Ele olhou para mim, afundado na bosta, olhou nos meus olhos, Silvia, e disse assim para mim, Isaac, eu te perdoo. Aí eu olhei para ele, né, meio indignado, tô nem aí, com a mistura de indiferença e mistura de ódio, mas ele foi além. Ele me tocou e disse assim, eu te amo. Aí meu coração não aguentou.
Então eu, Maurício, caí arrependido. E aí, eu caído, ele me deu um golpe fatal. Ele disse assim: eu quero te adotar como filho. Você estava atolado na bosta, fazia tudo que não prestava, mas eu te amo. Eu quero te adotar como filho. E ainda por cima, divido a minha herança com você. Agora me responda, Silvio. Como é que eu vou querer agradar meu pai para querer alguma coisa em troca depois disso? Como é que eu, depois de ver o Criador do Universo pendurado numa cruz, pagando os pecados, sangrando, chicoteado, cuspido, nu, envergonhado, morrendo por mim, como é que eu vou fazer alguma coisa esperando algo em troca? Eu não ganhei o status de filho, então eu sou irado mesmo, eu derrubo mesas o tempo todo. Eu não posso nem ir numa igreja que não pregue isso, porque a vontade vai ser de levantar e fazer igual esses profetas de antigamente, né? A partir desse momento, gente, a partir desse momento que ele disse que queria me adotar como filho e dividir a herança, eu não tinha mais um Deus qualquer. Aí eu tinha um pai. Eu realmente tinha um pai. Vamos ficar de pé para finalizar aqui? Passou um pouco, não foi, meu amor? Deu 8h40, 8h30? 8h30? 8h40? Tá, vou terminar agora. O ministério de Jesus, gente, todo o ministério de Jesus foi revelar a Deus que Deus é Pai. A parábola do filho pródigo é sobre um pai que esperou o filho. Todas as orações dele, ele chamou Deus de Pai. Ele tinha um relacionamento tão maravilhoso. E decore essa palavra, por favor. Grave no seu peito. Relacionamento. Deus é um Deus de relacionamento. Quando a gente entrar na casa de alguém para evangelizar, a gente não tem que enfiar Jesus. A gente tem que criar um relacionamento. E quando a gente cria um relacionamento de amizade, Jesus aparece e se faz presente. Não precisa enfiar, não. É relacionamento. Deus não veio se infiltrando, ele veio criando um relacionamento. E aí, Pedrão, vamos pescar ali. E aí, vamos ali. Ó, vou te transformar no pescador de homens. Nem explicou, Isaac. Se ele explicasse, ele pula fora. Ele só fez um relacionamento saudável. Devia brincar de pula-pula, de não sei, cara. Criou um relacionamento. E aí, o interessante é que ele veio, um relacionamento tão maravilhoso com esse pai, que um dia Filipe vira para ele, e ele não diz como a maioria de nós diz: mostra-me teu poder, eu quero as curas, eu quero as profecias. Não, o que é que Filipe diz? Mostra-nos o Pai. Olha que coisa gloriosa. Ele vira para um Jesus que eles viram fazer tanta coisa, e que todos os outros que não querem o vinho novo diziam assim: mostra-me os milagres. E Jesus diz: nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal de Jonas, que eu expliquei até hoje ali. Senão o sinal de Jonas. Mas os discípulos, os que amam, os que são filhos, assim: mostra-nos o Pai. Mostra-nos esse relacionamento tão lindo que eu vejo você com o Pai. Oh, meu Deus, o mais impressionante de Jesus, gente, era essa forma que ele se relaciona com o Pai. Todos os textos tratando Jesus de trás. Só em um que está em Marcos 15:33, que ele fala: Deus meu, né? Por que me desamparaste? No único momento, gente, que Jesus foi separado do Pai, ou seja, a angústia de Jesus era de ser abandonado por esse cara que ele chamava de pai, por esse Deus que ele tinha um relacionamento de filho com o pai. Ele foi abandonado. Vocês já imaginaram o sofrimento de Jesus, velho? Ele era homem, gente. Foi o único momento em toda a eternidade que o unigênito se sentiu órfão. Por quê, gente? Porque Deus estava adotando todos nós naquele momento. Jesus trocou de lugar conosco. Ele deixou de chamar o pai dele de pai, para que hoje
a gente possa chamar Ele de Pai. Amém. Compreendam isso, gente. E nós rejeitamos essa oferta por causa de nosso coração duro, por causa de nosso coração que prefere uma religião evangélica do que do que ser libertado pelo Filho. A gente prefere uma religião evangélica do que ser liberto pelo Filho. E só se o Filho libertar, a gente vai ser verdadeiramente livres. Amém. Glória a Deus. Sim, gente, é você mesmo. Você rejeita sim. É pra gente bater no peito e dizer, é comigo mesmo. Confesse isso hoje. E aí, de repente, Deus se revela como o Pai para você também. Ele desceu como unigênito, gente. Agora é do unigênito do Pai, mas ele subiu como primogênito. E você ainda vai querer viver com sua mente escrava desse conjunto de cocô que te servem? Por essas obras-primas, que vai até uma anaconda de cocô, de bosta, que servem a gente. Isso é cocô, gente, isso é esterco, isso não é nada. Só o que Jesus Cristo oferece é vida, e vida em abundância. E vocês precisam abrir os olhos para ver. Quando a gente pode ser transformado hoje e viver esse relacionamento, filho e pai. E conhecereis a verdade. E a verdade que se chama Cristo te libertará. Mas a verdade sozinha não liberta, só o conhecimento dela. A verdade está aí, quer você crer ou não. Mas só quando você conhece ela, que ela te liberta. Por isso não está dizendo, ei, a verdade te libertará. Não, só se você conhecer a verdade. Só se você tiver um relacionamento com a verdade. Só se você se entregar à verdade. Só se você parar de ser duro de coração. Essa verdade vai libertar. Porque se o Filho liberta, só assim somos livres. Quem compreende isso? Então vamos aplaudir o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu termino aqui o culto. Shalom, Eula. Amém. Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Palavra poderosa. Amém, Silvia? Com certeza vamos sair daqui cheio desse poder produzido por essa palavra para enfrentar a vida, as adversidades, os problemas do cotidiano. Amém? Amém. Glória a Deus Deus. abençoando a vida do pastor Maurício, vida de Alana, de Rose, de Silvia e de Paulinha. Agradeço o nome, tá vendo, Paulinha? Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, pela revelação, Pai, da Tua palavra para as nossas vidas nesta noite, Senhor. Essa porção, Pai, da Tua palavra, que com certeza, Senhor, se nós internalizarmos, meu Deus, se nós praticarmos, Senhor, se não fizermos pouco caso de tudo que ouvimos aqui nessa noite, com certeza, Pai, teremos, meu Deus, a consciência de que somos filhos do Senhor. Amém. Pai, em nome de Jesus, nos livra, Senhor, desse espírito, Pai, que muitas vezes tenta, Senhor, se apossar de nós, Senhor. Esse espírito, Pai, de hipocrisia, Pai, de máscara, de cinismo, Senhor, de verniz espiritual, Senhor, de performance, Senhor. Pai, nós sabemos, meu Deus, e mais uma vez ficou claro aqui, Pai, o Senhor usara o Teu servo, Senhor, de maneira intrépida, meu Deus, para nos mostrar, Senhor, que somos um flagrante eterno diante do Senhor, Pai. Não adianta, meu Deus, querer nos esconder, Pai, por trás de justiça própria, porque o Senhor nos conhece na essência, Senhor. Pai, nós não queremos recompensas de homens, Senhor. Nós queremos ser recompensados por Ti que nos vê no secreto, Senhor. Pai, em nome de Jesus,
Eu quero, Senhor, te pedir perdão pelos meus pecados aqui nesta noite também, Senhor. Porque, Pai, é verdade, Senhor. Quantas vezes, meu Deus, queremos recompensa de quem não tem nada para nos oferecer, Senhor. Pai, a Tua palavra falou, meu Deus, com cada um de nós aqui nesta noite, Senhor. Pai, em nome de Jesus, o Teu Filho, nos liberta, Senhor, de toda hipocrisia religiosa, Senhor. Pai, que coisa linda, Pai, foi esta palavra aqui nesta noite. Senhor, que nós possamos sair daqui com essa consciência de que o nosso Pai é Deus e de que o nosso Deus é Pai, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o diabo não roube de nós esta palavra, esta semente que foi semeada, Senhor, nesta noite, pelo Teu Espírito que é usar o Teu servo, Senhor. Que esta palavra possa germinar no nosso ser e que ela possa produzir frutos, meu Deus, em nós, Senhor. Em nome de Jesus, que nada nem ninguém roube de nós esta consciência, Pai, de que o nosso Deus é Pai e de que o nosso Pai é Deus. Senhor, como o Senhor nos deu um dia, nos deu uma noite, um sono reparador, Senhor, e nos fortalece na Tua presença, Pai. Que o Teu poder, Pai, continue se aperfeiçoando nas nossas fraquezas. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.